Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial, Campeonato Brasileiro, passando aqui para você aquele pré-jogo cheio de desfalques. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar para você. Flamengo e Coritiba é o nosso tema, mas antes, se você está navegando pelo nosso canal do YouTube, então chega deixando o seu like, comenta quanto vai ser o jogo no Maracanã, compartilha com seus amigos e se é novo, se inscreve no nosso canal. Azevedo, você pede tantas coisas e em troca tá aqui, ó, de graça para você o nosso QR Code com o aplicativo Flash Score para você ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerard, já abri dando um spoiler que temos muitos desfalques no Flamengo, né? Porque a Copa do Mundo vem aí, os clubes assinaram o regulamento, o calendário, todo mundo sabia que depois da apresentação tinha rodada do Brasileiro, o Flamengo tentou adiar o jogo, a CBF falou assim, Nina, não, o senhor assinou. Um monte de desfalque, então, nesse jogo Flamengo-Coritiba. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não, é verdade, né? Os jogadores convocados aí pelo Ancelotti já não estarão à disposição do Flamengo. O Flamengo já liberou todo mundo, o que significa dizer que o Flamengo vai ter que arrumar uma zaga alternativa ali, né? Uma zaga reserva para jogar contra o Coritiba. Realmente, isso é uma das lambanças que sempre acontece, vira e mexe aqui no nosso futebol, infelizmente, né, Fábio? Porque assim, todo mundo sabia, não tem nada de última hora nisso tudo, e enfim, o Flamengo agora vai ter que jogar contra o Coritiba sem os seus jogadores convocados, né? Os seus jogadores principais, podemos dizer assim, né? Não é nenhum exagero falar isso. E olha, Fábio, o Coritiba não é um time assim que vai ser tranquilo, não. Mesmo o Flamengo jogando com o time titular já seria complicado, agora mais ainda. Por que eu digo isso, né? O Coritiba, ele está sendo um excelente visitante nesse campeonato brasileiro. Se a gente fizer aquela separação entre os pontos, né, conquistados em casa e fora de casa, se a gente pegar a tabela só do que os times ganharam fora de casa, o Coritiba é o terceiro colocado, com 14 pontos ganhos. Tem aí 14 gols marcados, 13 gols sofridos fora de casa, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, é uma campanha excelente do Coritiba fora de casa. E o Flamengo, como mandante, tudo bem que aqui tem um jogo a menos, né? O Flamengo ainda precisa pagar aquela partida contra o Mirassol. O Flamengo é o 10º colocado em termos de mandantes. Que ou surpresa, seja, também com 14 pontos. Né? Ou seja, eles estão empatados se a gente fizer esse recorte aí de mandante versus visitante. Eu diria, o Edu, que é surpresa dos dois lados, né? Sem Não dúvida. só o Coritiba como um belo visitante, mas como um mandante o Flamengo, porque normalmente Flamengo, Palmeiras, Corinthians são clubes que fazem a diferença dentro de casa, mas olha, o Flamengo ter a 10ª campanha como mandante O que surpreendente, né? desequilibra aí é o jogo a menos, né? Porque como o jogo do Flamengo é em casa contra o Mirassol. Não, mas tudo bem, Edu. Se ele fizer esse gol, fizer esse jogo, quando ele fizer esse jogo e vencer, ele vai a 17 pontos. Vai, 17 pontos hoje é São Paulo e Grêmio. Quinta e Exato, ele sexta ficaria ali na campanhas quinta também. posição. Exato, ele ficaria na quinta. Realmente é surpreendente. O Fluminense tem a melhor campanha como mandante, né? 7 Exato. vitórias, um empate e uma derrota apenas. E quem não perdeu como mandante é o Palmeiras, que tem a terceira. Mas olha, os números do Coritiba chamam muito a atenção, até porque, Edu, é o time que vem da Série B. E normalmente, quando o time vem da Série B, o que a gente imagina? Olha, vem para se manter ali na Série A, o orçamento é menor e tal. Cara, mas o Coritiba está fazendo uma grande campanha. E até vou olhar aqui, Edu, desculpa até fazer um contraponto, enquanto mandante. Aí o Coritiba já não tem uma grande como Exato, mandante exatamente. campanha, né? Exatamente. 14º, né? Que coisa Exatamente. estranha. Joga melhor longe da torcida? Né, porque é o estilo de jogo, né? É um jogo Pode mais ser. no contragolpe, no contra-ataque. Acho que quando joga em casa, né, a torcida pressiona, o time tem que ir para cima e acaba Torcedor não ficando mais aceita. vulnerável lá atrás. Essa é uma diferença importante. Agora, fora de campo, é bom fazer um parênteses, né? O Coritiba está se organizando muito bem lá com a SAF, tem uma diretoria lá profissional, tem bastante gente lá voltada, né, para a melhoria do Coritiba. Claro, o Atlético Paranaense na rivalidade local lá, há muito tempo já se organizou, fez a Arena da Baixada já faz aí uns 25 anos e tal, e agora o Coritiba também está seguindo o mesmo caminho, ou seja, vamos dizer assim, podemos dizer que
Está correndo um nivelamento pelo alto, né? Por cima. Ou seja, os dois times aí buscando se organizar cada vez mais. Isso é uma boa notícia, né? Tanto que a dupla Atletiba, que voltou esse ano para a primeira divisão, ambos estão ali na primeira página da tabela, o que isso é bastante interessante aí, né? Pensando ali, claro, no futebol do Paraná. E aí, Fábio, dentro de campo, já que ele não foi convocado, né? A gente tem o duelo aí entre dois atacantes que estão fazendo muitos gols esse ano. O Pedro do lado do Flamengo e o Breno Lopes, né? Do lado do Curitiba. O Breno Lopes já é também mais veterano, né? Já passou aí por vários times, passou pelo Palmeiras enfim, tá fazendo muitos gols nesse campeonato brasileiro. Até aqui são 8 gols do Breno, 9 do Pedro, né? Em jogos disputados aí. O Pedro entrou em 16 jogos pelo Flamengo, o Breno 14. Chutes no gol, 15 do Pedro, 11 do Breno. Ou seja, o Breno é um pouco mais eficiente até que o Pedro, se a gente for fazer essa relação. Eles não bateram pênaltis ainda no Campeonato Brasileiro e o Pedro, como garçom, funciona bem mais do que o Breno, né? São 3 assistências do Pedro e uma do Breno, porque o Breno, claro, tem sido aquele jogador onde as jogadas do ataque do Curitiba estão terminando, né? Então teremos esse duelo aí, tudo indica, no Maracanã, o Pedro de um lado e o Breno Lopes do outro lado. Que é um belo duelo, né? Porque são dois jogadores, como você disse, de destaque no Campeonato Brasileiro e dois jogadores que viveram momentos diferentes, né? Nesse primeiro semestre até aqui, né? A gente já está praticamente em junho, porque um alimentou sonho de Copa do Mundo e o outro de se destacar numa Série A, onde ele Exato. já viveu bons momentos, né? Que foi o caso do Breno, né? Exatamente. O Breno jogou muito tempo no Palmeiras, né? Ele, de Sim. 2020 a 2024, né? Foram 4 anos, 4 temporadas no Palmeiras e em alguns desses anos ele foi protagonista, né? Ele jogou bastante no ataque do Palmeiras. Depois ele foi para o Fortaleza, né? Ficou 3 anos, 3 temporadas, ou melhor, 2 temporadas, né? 24, 25 no Fortaleza e agora, desde o começo do ano, está aí no Coritiba. Sem dúvida, é uma volta por cima, como diria o samba do Vanzolini, para o Breno, né? Ele tá surgindo aí de novo, né, para o futebol brasileiro. Apesar que no Fortaleza ele também foi importante, ele foi uma peça interessante lá para a equipe do Leão do Pici, né? Ele que em 2025, por exemplo, ano passado, ele chegou a fazer 7 gols pelo Fortaleza. E agora está realmente continuando, né, nessa toada, está sendo uma figura muito importante aí para o Fortaleza, ou melhor, para o Coritiba, né? Aí tem uma outra peça importante nesse time do Coritiba, né? Que é o português Josué. O Josué está sendo uma figura importantíssima ali no meio-campo da equipe do Curitiba, né? Da equipe Alviverde lá do Alto da Glória, né, o bairro onde fica o Couto Pereira, lá em Curitiba, na belíssima Curitiba. Ele, assim, ele como titular, né, 15 jogos, ele não faz muitos gols, ele só tem 1 gol marcado, 2 chutes no gol, mas assistências. Ele já deu 7 assistências no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida alguma, ele está sendo muito importante. Toda jogada importante do Curitiba está passando pelo pé do Josué. Ele que já tem 24 passes decisivos e 569 passes completos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele participa demais das ações ofensivas, né? Todas as estatísticas, todos os números mostram isso. E ele que chegou no Coritiba lá em 2024, né? Ele já jogou a Série B e tal, e agora tá realmente aparecendo demais o futebol do Josué. Ele que é português, né? Já rodou lá pela Europa, não jogou só em Portugal, jogou no Galatasaray uma temporada, e realmente é uma boa surpresa o Josué na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando você assiste, né, os jogos do Curitiba, ele dá muito ritmo para o meio-campo da equipe de Curitiba, né? E o time do Coritiba é comandado pelo Fernando Seabra, né, que faz um grande trabalho, né? Ele que chegou nessa temporada, reúne jogadores jovens, promissores e outros experientes, como a gente citou aqui alguns deles. E do outro lado, Leonardo Jardim, cheio de desfalques, né? Não só da seleção brasileira, seleção uruguaia, colombiana, a lista do Flamengo. Então, assim que acabou o jogo, no meio de semana, o Flamengo divulgou uma lista, Edu, que foi curiosa, né? O Flamengo botou assim lá
no grupo de WhatsApp da imprensa. Conforme previsto no regulamento da FIFA, os atletas listados abaixo estão liberados a partir de quarta para se apresentar às seleções. Alexandre Danilo, Léo Nanete, que é o goleiro da Sub-20, mas vai, Léo Pereira e Paquetá para a brasileira, Carrascal na colombiana, Plata na equatoriana, Arrascaeta, Varela e De La Cruz na uruguaia. Ficou alguém, né? Ficou um time para jogar, né, nesse sábado com o Coritiba, né? Vai ser um time bem mexido, né? E lembrando que... Forte, né? Exato. Só para terminar, uma coisa que eu falo do Josué, o Josué já é super veterano, ele tem 35 anos, né? O Breno Lopes tem 30. Sim. Já é uma dupla mais experiente. Agora, falando exatamente do Flamengo, né? O Flamengo que, tudo bem, no meio de semana virou a chave, ganhou fácil lá do Cusco, é a melhor campanha da Libertadores, só que no Campeonato Brasileiro, vamos lembrar, né? O Mengão vem de uma sonora derrota em casa, perdeu para o Palmeiras por 3-0, e sempre lembrando, né? É importante a gente fazer essa lembrança aqui para o torcedor rubro-negro e para o torcedor palmeirense também. Nos últimos anos, o Palmeiras, ano a ano, ele tem melhorado o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. É que tudo bem, o ano passado tivemos um Flamengo do Felipe Luiz fora da curva, em 2024 tivemos um Botafogo fora da curva, só que esse ano, até aqui, né, já estamos aí quase no final do primeiro turno, não temos nenhum time muito fora da curva. Então, assim, se deixar, o Palmeiras vai ser campeão muito antes do tempo aí, porque realmente foi uma vitória muito contundente do Verdão, né? Então agora o Flamengo jogando em casa mais uma vez, cheio de problemas, né? Cheio de desfalques, vai ter que somar os 3 pontos para não deixar o Palmeiras disparar ainda mais na liderança. Lembrando que o Verdão, nessa última rodada do Brasileiro, antes da Copa, vai jogar em casa contra a Chapecoense, que é a última colocada da competição, né? Um time realmente que não deve colocar muitos problemas, né, diante do Palmeiras. O Palmeiras que tem menos problemas, né, com os jogadores convocados do que o Flamengo, né? Com certeza, né? E o time do Flamengo, a gente vai lembrar aqui, por exemplo, Luiz Araújo, Cebolinha, Pulgar, Saul, Bruno Henrique, Wallacian, Rossi. São jogadores à disposição. Léo Ortiz, Ayrton Lucas, são todos jogadores à disposição. Olha o time que eu estou citando aqui, que o Leonardo Jardim tem à disposição, né? Aliás, alguns estão até numa reta final aí, podem ser negociados nessa janela, né? Como o próprio Ayrton Lucas, o Alexandre deve ter o contrato renovado, o Carrascal, que está com a colombiana, não deve voltar. Enfim, Luiz Araújo e Cebolinha podem abrir espaço na folha para outras contratações. Eu falei de uma zaga reserva, mas é exagero. É claro que metade da zaga que vai ter que ser reserva nesse jogo contra o Curitiba, né? Mas é um time muito forte. O Flamengo tem um elenco muito forte, né? Mas vai ser um grande jogo, né? Que o Daniel Kaiser vai acompanhar aqui pra gente. Edu, forte abraço, um excelente fim de semana e muita bola rolando aqui na Flash Score. Valeu, Fábio. Abração para você também. Valeu, muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Clicou aqui no nosso QR Code, pintou várias vezes ao longo do nosso papo para você baixar de graça, 0800. É muita informação na palma da sua mão. Tem rodada do Campeonato Brasileiro, sim, a 18ª, última antes da parada para a Copa do Mundo. Depois, só a partir de julho. Aí a Copa do Mundo invade aqui a Flash Score. Mas você sabe que aqui você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.